Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos debater o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e o meu convidado de hoje é empresário e responsável pela empresa Cartonagem Trindade. Bem-vindo, Pedro. Olá. Olá, obrigado pelo convite. Obrigada por aceitar estar aqui comigo hoje. Começamos esta rúbrica bem calçados, primeiros, e também com um par de sapatos que é especial para ti. Que sapatos são estes? Boa pergunta. Eu posso-te explicar que quando tu me perguntaste e me pediste para eu trazer uns sapatos, a única coisa que me veio à cabeça foi e porque não estes ténis, estas sapatilhas? Porque isto retrata aqui a minha vida, em todos os sentidos. Estas são da minha coleção, portanto, elas já fizeram seguramente 4 maratonas, meias maratonas perdi a conta. E quantas vezes nós não dizemos que a nossa vida é uma maratona? Sim. Ou acabamos o dia dizendo, parece que fiz uma maratona. É ou não é? Portanto, tem toda a lógica de estar aqui hoje no nosso meio e para mim diz muito. Portanto, isto é a minha vida. Isto recorre à minha vida. Sim, sempre a correr. Como eu te disse há um bocadinho, tive que correr hoje para estar aqui. Para não variar. Mas chegaste. É verdade, mas cheguei. E esse é sempre o propósito, é chegar. Os sapatos, sejam sapatilhos, sejam sapatos, têm um bocadinho esta característica de nos acompanharem também de terem consigo memórias e também contarem histórias. Tu estás há muitos anos, de certa forma, ligado à indústria de calçado, ainda que não de uma forma direta, mas indiretamente. E o que eu queria era perceber como é que começa esta tua aventura, como é que começa a Cartonagem Trindade? A Cartonagem Trindade foi fundada pela minha mãe, Maria da Silva Trindade. Curiosamente, está a fazer 60 anos, portanto fez no dia 4 de abril, portanto este mês, 60 anos, nasceu em 1966, com 4 mulheres na altura, todas Marias, e curiosamente a minha mãe abre, na altura o nome era Maria da Silva Trindade, portanto é em nome individual, e o propósito de abrir uma pequena indústria, ou uma pequena fábrica, o propósito era servir o setor de calçado. Provavelmente não é o teu tempo, mas naquele tempo a indústria forte de São João da Madeira era o calçado. Sim. E a minha mãe, na altura tinha trabalhado já numa empresa anterior, também ligada à embalagem, achou que, por que não montar uma fábrica de fazer caixas para calçado? E o propósito foi esse. Portanto, aí nasceu a Maria da Silva Trindade em Arrifana, portanto, em Santa Maria da Feira. Sim. E depois disso, enfim, quis a vida que a determinada altura eu aparecesse por ali. Portanto, não estava nada escrito. E eu dizia sempre à minha mãe que não ia fazer caixas, porque há uma história castiça que eu dizia, porque sou alérgico, tenho alergia ao pó. Ao pó. Mas o que é certo é que aos 14, 15 anos apareci por ali. Portanto, depois da morte do meu pai, e isso tudo se transformou. Portanto, a minha vida aí deu uma volta muito grande e pronto, que me levou aos dias de hoje. E aí é que começas a trabalhar na empresa? Sim, fui aí aos 14, 15 anos em que, pronto, tive que me agarrar ali. Deixei os estudos, deixei a escola, instinto. É estranho dizer isto, mas hoje percebo o porquê. Mas foi curioso como é que tive uma reação destas, que é inexplicável. Talvez porque a minha mãe não reagiu, ou seja, a minha mãe foi psicologicamente muito abaixo. Pessoas do antigamente, que não tinham aquelas energias, enfim, na altura a minha mãe também geria o meu irmão que nasceu com alguma limitação, mas, enfim, quis a vida que depois aparecesse por ali e cheguei-me perto da minha mãe, em todos os sentidos, e numa questão de apoio e novamente de instinto, eu fiquei por ali. Olhando para a indústria de calçado, nessa altura em que entras na empresa e olhando agora, quais são as principais diferenças? Muitas. Água para o vinho, portanto, é enorme, não há comparação. Repara, eu passo a fase da transformação do calçado, curiosamente, só para tu perceberes um bocadinho isto. Quando eu entro na Cartonagem Trindade, a Trindade fabricava 1.500, 2.000 caixas diariamente, ou seja, todas feitas manualmente, processo muito manual. E aos dias de hoje a indústria, falo no nosso sistema, cartão compacto, se calhar produzimos 2.000 caixas por hora.
só numa linha. Portanto, Uau. já começas aqui a perceber diferença. a transformação e a diferença, porque foi a Revolução Industrial, portanto, começa por ali, e o acompanhamento, neste caso ao setor de calçado, portanto, por isso é que não há comparação. Mas vocês passam de fazer exclusivamente caixas para a indústria de calçado e começam a diversificar a vossa oferta? Sim, o ADN da cartonagem Trindade foi sempre o setor de calçado, e aos dias de hoje ainda está com cerca de 15% a 20% no setor de calçado. Portanto, ainda tem um peso. O que tem vindo a acontecer é que a Trindade tem evoluído e tem crescido para outros setores. Isto porquê? Porque os investimentos requerem isso, ou seja, são investimentos de valores muito avultados, e depois tivemos que perceber e entender que o mercado não conseguia absorver tanto investimento. E então tivemos que ir à procura, e neste caso fizemos o caminho da exportação para outros setores que ao dia de hoje têm uma força maior dentro da empresa. Mas tivemos sempre o equilíbrio, ou seja, nós temos de estar sempre ligados ao setor de calçado, porque foi o setor de calçado que nos ensinou, porque o setor de calçado tem uma particularidade que é, não há igual. Eu vi tantos estudos, tantas coisas feitas, o que é que ia ser do futuro, o que é que ia acontecer hoje, o que é que acontecia ontem, e eu lia, mas dizia-me assim, há coisas que concordo, outras que não concordo, porque o setor do calçado é uma coisa curiosa, quer dizer, não há igual. As pessoas juntam-se, têm uma força e uma energia brutal, as pessoas tornam-se flexíveis, humildes, vão à luta e até no poder. Sim. E isto eu não conheço igual, e tenho vindo a conhecer outros países, outras culturas, outros setores, enfim, e eu não vejo igual ao setor de calçado. Uma coisa curiosa. Mas é por ser um setor muito regional, muito ligado a algumas cidades? Eu acho que é uma indústria da freima. A não ser para correr. As pessoas têm muita freima, portanto, e são muito preocupadas. Chama-se o servir. E foi isso que um bocadinho disse quando a minha mãe abriu a empresa, ou a fábrica, uma coisa pequenina, um estúdio. Era uma coisa como esta, onde nós estamos aqui, não era maior do que isto. O sentido das coisas era servir. E é curioso, porque podem-me a mim contar muitas histórias, mas eu olho para o nosso país, Portugal, e o nosso país é disto, é de servir. E isso faz a diferença internacionalmente? Faz, a todos os níveis. Se nós estivermos atentos, aquilo que procuram de nós é mesmo isso. A palavra é servir. Quando vocês decidem começar o processo de internacionalização e mesmo de mudança do setor, o setor da perfumaria teve aqui um impacto muito positivo na empresa, certo? Nós, na altura, tínhamos o setor de calçado e fomos em busca, dentro de Portugal, ao setor dos vinhos. Sim. E a estratégia era não ter muitos clientes, porque o setor de calçado conseguia-nos, enfim, tomar conta da nossa produção, e era um setor muito exigente. Mas em que nível? A nível de qualidade? É de serviço, de capacidade de resposta, do para ontem, e nada é para amanhã. E, curiosamente, nós estivemos ali. E eu penso que estivemos à altura, e isso faz com que a tua empresa fique uma empresa desorganizada, organizada. Ou seja, não é fácil. Sim. E se nós formos cumprir os livros, aquilo que se aprende nas universidades, nas faculdades, tu não podes aplicar ali na tua empresa, porque é extremamente difícil. E o tema é servir, então vamos embora. E aceitei de bom grado essa cultura. E essa cultura, curiosamente, do setor de calçado, veio aos dias de ontem e de hoje fazer com que a Trindade fosse uma empresa competitiva, porque os ensinamentos vêm dali, vêm do setor de calçado, curiosamente. E não há volta a dar, porque é do género que é isto, levanta-te. Vamos embora, que isto tem que ser feito. Isso não se aprende nas escolas, isso aprende-se no dia-a-dia. E o que aconteceu na altura foi, quando fomos para o setor dos vinhos, a nossa estratégia era só ter meia dúzia de clientes. E queríamos deixar espaço para o crescimento. Isso foi feito. Na altura que mudámos, nós andámos ali com a casa às costas. Nós passámos da Rifana para São Vicente Pereira, que pertencia ao Concelho de Ovar, arranjámos ali uns pavilhões, estivemos ali 20 anos, e depois viemos para São João da Madeira a convite, na altura, do Presidente da Câmara, ainda bem, Dr. Castro Almeida, na altura, que convidou a Trindade para fazer parte das empresas em São João da Madeira. E eu, como sanjoanense e bairrista, disse, é já. E fomos, e aí tivemos o cuidado
enorme de preparar a unidade, a parte física do pavilhão, já preparar já para outros mercados de internacionalização, neste caso na área da cosmética e da perfumaria. Que depois chegámos ali, mas isto já foi um feeling nosso, que mesmo antes de lá chegar, nós sentíamos que íamos lá chegar. Que iam chegar à área da cosmética. Sem dúvidas nenhumas. Isso leva-te a Paris, a uma história sobre Leva-me... fumos, não é? Não, leva-me eu começo a história por outro lado. Há tantas histórias no setor de calçados, vinhos, mas já que me estás a insistir nesta, a tua curiosidade do setor da cosmética e da perfumaria. Sabes que nós durante 7 anos, Sim. servimos um cliente em Madrid, que era a Loewe. Todas as épocas, porque há as campanhas de Natal, Dia da Mãe, Dia do Pai, e nós participávamos nisso. Mas nós não conseguimos, durante 7 anos, sacar uma encomenda. Mas nós fazíamos as amostras, curiosamente. Estávamos ali, porque era a nossa missão, era servir. Vamos, se não for agora, vai ir na próxima, e tentámos, não desistimos. Curiosamente, chegámos a uma altura, e é verdade, que a malta dentro da empresa dizia, não vamos fazer mais, isto tem custos, isto tem uma despesa enorme e nós não estamos sequer a sacar as encomendas, porque havia a decisão final que as coisas ficavam em Espanha. Pronto, acabou. Mas a vida te dá muitas voltas. E então trabalhava lá uma miúda, que era a Elisa, que, não sei porquê, a determinada altura notava-se que ela ficava sem jeito. Quando chegava a hora da decisão disse, pois é, não veio para nós. Disse, não. Ficou aqui em Espanha as encomendas. Até que o grupo LVM Matos compra a Loewe. E há ali mudanças de equipas e de situações. E a Elisa vai para a França. E está numa reunião estratégica do grupo e alguém nessa reunião pergunta, olha, nós precisávamos de um fornecedor novo na área da embalagem com determinadas características. E a Elisa disse, posso falar? Podes. Olha, eu conheço um. É a Cartonagem Trindade. Eles são fantásticos. Prontos. Porquê? Porque efetivamente fomos, não é? E não cobrámos nada. E isso veio mais tarde. Veio a oportunidade. Entretanto, fizemos uma exposição no Mónaco, em que uma equipa do grupo LVM Matos veio visitar o stand da marca Dior e quis nos conhecer. Fomos apresentados e a partir daí foi uma aventura interessante até os dias de hoje. Portanto, isto tem a ver com nunca desistas. Portanto, por isso é que eu hoje trouxe as sapatilhas para aqui, porque a vida é feita disto, é feita de maratonas e meias maratonas. Porquê é que eu, a determinada altura da minha vida, começo a praticar a corrida? Outra coisa extinta, que foi, caminhava, tinha stress, acabava o dia, conforme os anos iam passando, nós vamos ficando um bocadinho mais velhos, mais maduros. Vamos mudar os velhos para maduros. Vamos ficando mais maduros, mas chegamos a um ponto que é assim, eu preciso fazer qualquer coisa. Todos nós temos isso connosco, não é? Chegamos a uma altura, normalmente é na passagem do ano. Vamos começar o janeiro a fazer isto. Depois chegamos ali ao fim do mês, acabou, já estamos paradinhos. Mas a ideia foi esta, comecei a caminhar e de repente comecei a correr devagarinho e comecei-me a sentir bem. Portanto, a circulação da parte sanguínea ao final do dia começou-me a entrar como uma terapia, ou seja, comecei-me a sentir bem, a gostar, a adorar. E depois é o desafio, que sou uma pessoa de desafios, não é? Eu, ao fim de um determinado tempo, estava, porque é que não vamos fazer 10 km? E porque é que não vamos fazer o Dia do Pai ao Porto? E a Gaia? E são 15, e são 18, e são 20, e são 21. A superação. Exatamente. Sim. A vida não é isto? Sim. E curiosamente, Cláudia, isto veio-me dar disciplina, àquela que eu já tive a oportunidade de dizer há dias que eu sou um privilegiado da vida, porque a vida desde sempre se apresentou dura para comigo e nada fácil. E eu tenho que dar graças. Porquê? Porque fiz que me tornou, aos dias de hoje, aquilo que provavelmente as pessoas veem. Que eu não vou dizer quem eu sou. Quem pode dizer são as pessoas que veem ou que sentem as coisas comigo durante o dia. Mas, curiosamente, isto está tudo interligado. Porque eu, quando começo a fazer a meia maratona, que é extremamente difícil fazê-la e chegar ao fim, tens tempo para pensar em muita coisa. É lógico. E hoje, seres empresário, ou ontem, ou amanhã, tem tudo a ver com isto. Portanto, que é espírito de sacrifício. Planear as coisas,
No caso da maratona, eu costumo dizer que na maratona nós apanhamos as estações todas. Chove, faz calor, faz frio, desanimamos, queremos desistir, dói-nos a alma, dói-nos o espírito, dói-nos o corpo, dói-nos tudo. E a vida não é assim. Sim. A vida de um empresário não é assim, a vida de um ser humano não é assim. Portanto, eu acho que estou no melhor desporto, apesar de muitas das vezes os médicos dizerem assim, opá, não corram tanto. Os joelhos. Os joelhos, as ancas, por aí fora. Opá, mas eu gosto quando me dói os joelhos e as ancas porque é por um bom princípio. É por isso que dizem que és um fazedor de cercas. Epá, essa aí tem direito de autor. Essa aí é um livro interessante que eu li, é verdade. Não sei onde é que foste buscar essa, mas sim. Sim, agora a minha memória voltou um bocadinho atrás. Esse livro foi-me oferecido pela Idalina Fernandes, Human Design, que diz que era a minha cara. Efetivamente, provavelmente é, porque eu sou muito bambu chinês. Ou seja, o que é bambu chinês? Não sei, eu costumo dizer muitas vezes isto, e às vezes as pessoas não entendem o que é que o Pedro quer dizer com o bambu chinês. Onde é que ele quer chegar? E hoje estás-me a dar a oportunidade disso. O bambu chinês é aplicável a uma família, a uma empresa, a um país, a uma cidade, a uma estratégia, que é o que eles fazem sistematicamente, que é pôr uma semente à terra e ela durante 5 anos não se manifesta. Só cresce na parte horizontal e não se manifesta. Mas ao fim de 5 anos, eu te garanto, se tu estiveres debaixo dessa semente, tu começas a levantar-te da cadeira, porque ela leva tudo à frente. Ou seja, e é isso que eu aplico nas coisas, portanto, é o bambu chinês, é fazer as coisas com paciência, com gosto. A história da Loewe, Sim. que servimos durante 7 anos, isso é fazer as tais cercas, criar a nossa salvaguarda, o nosso cantinho, o nosso conforto, e nós vamos criando isso à nossa volta na nossa vida. Se tu fizeres bem isso, o ser humano vai ter momentos bons. Vai evoluindo e conseguindo. Vai. Isso é uma arte. O que é que tu dirias que faz uma boa caixa? Os ingredientes, as matérias-primas, mas acima de tudo fazê-la com o coração, com a paixão. Isso é o que nos distingue naquilo que fazemos. Eu passo-te a explicar o porquê. Sabes que a Trindade, quando muda o modelo de negócio, é um modelo feito se nós traduzirmos à letra o cartonagem para o francês, o cartonnage, já fica um bocadinho mais glamour na palavra, embora a cartonagem é feminino. Mas para dizer o quê? Para dizer que nós mudamos o paradigma há uns bons anos atrás na embalagem em Portugal. E fico contente por a Trindade, primeiro por ser pioneira em Portugal, mas acima de tudo também indicar o caminho aos outros todos. Porque a Trindade não podia fazer as embalagens todas em Portugal. E ao fim e ao cabo o que fez foi um bocadinho transmitir o nível padrão. E nós fizemos isso. Mas repara uma coisa, o que nós fomos fazer foi buscar máquinas fora de Portugal. Fomos buscar toda a matéria-prima fora de Portugal. E aos dias de hoje é assim, com 4 ou 5% de coisas feitas em Portugal, o resto não havia. E aquilo que nós aplicámos à indústria em Portugal, na Trindade, foi a massa cinzenta. Foi as pessoas. Foi criar amor naquilo que fizemos. E hoje em dia, curiosamente, posso dizer, não para orgulho meu, e as pessoas podem até que não me conhecem, provavelmente dizer, o que é que ele está para aí a dizer? Mas para o orgulho de Portugal, que é totalmente diferente, que é dizer, provavelmente a Trindade, nos dias de hoje, em termos da embalagem de luxo, ligada à área da cosmética e da perfumaria, está considerada, se não a melhor empresa da Europa. Não a maior em termos de faturação, porque ela é única, não tem crescido por aquisição, de uma forma orgânica, mas para dizer que hoje posso dizer que é um orgulho para Portugal, acho eu. Sim. Temos uma empresa a este nível e somos procurados por isso. Posso-te dizer que aos dias de hoje também, só para tu teres uma ideia sobre isto, que é aquilo que exigem hoje à Trindade é sempre mais. E curiosamente à minha concorrência direta, menos. Exigem menos. E às vezes a malta desanima. E agora vou levar isto um bocadinho para o futebol. Que há um bocadinho disse ao teu colega, que é sportinguista, que disse, atenção, que o Porto vai ser campeão. E diz, e tal, mas vai. Precisamente por aquilo que acabei de dizer. Porque há mais paixão, há mais amor. E isso, no fim, torna-se em resultados. Acreditas que o serviço da cartonagem
vai muito além do produto físico que entregam. Olha, o que é Trindade? É uma cultura que foi lançada bambu chinês pela Maria da Silva Trindade, minha mãe, conhecida por Tia Micas, portanto, o diminutivo, e ela teve essa cultura sempre. A minha mãe também fazia muito isto, ela andava sempre a correr. Se alguém lhe perguntava alguma coisa assim, olha, eu não tenho tempo, e falava, as reuniões eram todas a correr, chamámos já aquilo de reunião. E então isso passou para mim, e eu acho que sem me dar conta nestes anos todos, porque já estou nisto há 44 anos, cuidado, isto foi-se fomentando, isto foi-se criando aqui uma raiz, ou seja, isto hoje em dia é uma cultura, portanto, melhor do que eu para explicar são as pessoas que lá trabalham. Trabalham lá. Que trabalham comigo há 35 anos, outros há 30, outros há 28, outros, enfim. E isto quer dizer alguma coisa, portanto, isto não se compra, isto não se vende, isto é uma coisa que existe. E é uma das coisas que hoje em dia dá-me um bocadinho de nostalgia, porque hoje em dia tudo é muito rápido, tudo é muito depressa, tudo é muito... Sabes, não há fazedores de cercas. Sim. Não há paciência. Mas não é difícil passar essa filosofia quando se está a falar de clientes e quando se está a falar de negócios? Sabes uma coisa que o mundo do luxo é muito restrito. Sim. Parece uma coisa muito grande, mas não é. Ao contrário do que as pessoas pensam, é uma coisa mesmo muito restrita. E esse mercado pede isto. Pede muitos pequenos grandes pormenores. E os pequenos grandes pormenores está no tema hoje que está muito em cima da mesa, que as pessoas falam muito na sustentabilidade, e vamos buscar logo o tema da sustentabilidade para as matérias-primas. Eu tenho que contrariar um bocado isso. Não, são as pessoas. A sustentabilidade de nós próprios. Sim. E hoje em dia as grandes marcas estão muito atentos a estes pormenores, que são enormes, que é como é que é gerida a empresa. Em termos de sustentabilidade, ela sobrevive. Como é que ela vê o presente e o futuro. Isto são tudo temas que estão em cima da mesa que, para nós, Trindade, já respirámos isso, quer dizer, nós somos auditados, Cláudia, só para teres uma noção disto, todos os meses. Em diversas plataformas estamos conectados. E os clientes? E os clientes pedem, há muitas vezes os clientes já não vêm, pedem, clientes novos que estão à porta de entrar, e a primeira coisa que fazem é ter os níveis que as pessoas vêm auditar a empresa e ver a que nível é que nós estamos. E isso já não nos preocupa, isso já não mexe connosco, isso é uma coisa do dia a dia, nós abrimos as portas e curiosamente chegámos ao ponto até, isto é verdade, de as pessoas estarem a entrevistar aleatoriamente colaboradores. E eles dizem todos a mesma coisa? Não sei, porque eu não vou perguntar. Nunca queres saber? Não quero. Isso não me compete a mim. Sabes porquê? Eu estou com consciência tranquila. Sim. Não vou dizer que às vezes não há pessoas insatisfeitas. Quem é que às vezes não está insatisfeito? Por vezes eu pergunto se está insatisfeito com a vida ou comigo. Mas, enfim, mas mesmo aí nós temos que saber gerir isto. Porquê que a criação não aguarda permissão? Porque não aguarda. É como o bambu chinês. Se tu estiveres em cima dele ao fim de 5 anos, sai daí. Portanto, não há volta a dar. Portanto, é mesmo isso, quer dizer, é a liberdade, é o sair da caixa, da mente. Repara uma coisa, eu ainda não consegui, nos dias de hoje, perceber para onde é que isto caminha, em termos de inteligência artificial por aí fora. Mas hoje já se tem algumas ferramentas que vão trabalhando e até por uma questão de proteção da mente humana, vejo isso com bons olhos. Mas em termos de criatividade, há coisa melhor que nós, por exemplo, abrirmos um gavetão em nossa casa e dobrar uma camisola e pô-la direitinha, e dizer que fui eu que a dobrei, e dou-lhe um toque ali e ela fica ali direitinha. A mão humana, não é? Que vai ser um luxo quando tudo for tecnologia e inovação. Mas não há dúvidas sobre isso. E as coisas estão a nascer. Coisa curiosa da vida que eu acho é que estas coisas, por isso é que eu adoro a vida, eu adoro o risco, adoro evoluir, adoro andar para a frente, adoro calçar as sapatilhas, já estou com outra na cabeça. Eu ontem fiz um treino, que já não fazia há muito tempo, de 13,5 km, fiz 1h25. Pá, começou o tempo assim meio esquisito, começou a cair uma chuva e disse, olha que maravilha, sozinho, a falar eu e Deus Nosso Senhor, ou alguém, não sei, que eu falo muitas vezes para mim mesmo, e já está, e acabei com toda a energia para estar hoje aqui, para estar contigo. Sim. É preciso estar, é preciso saber estar, é preciso ter foco, é preciso dizer agora
Estou aqui. Que é a diferença, estás a perceber? Hoje parece-me a mim que é tudo muito, enfim... Efêmero. Exatamente, e muito, sabes, nem nos damos conta. Já viste, já passou a Páscoa. Já passou a Páscoa. Sim. Sempre a andar. Muito a correr. Isso tudo a correr. Tu falas muito das pessoas, também já falamos um bocadinho sobre a questão material do produto, mas também fui percebendo que a inovação sempre esteve na base da vossa filosofia na empresa. Como é que olhas para a inovação? Como é que olhas para esta questão da inteligência artificial a entrar nas empresas? Como é que olhas para este cenário que se aproxima? Olha, se eu tiver a inteligência artificial para encurtar os tempos, sermos mais eficazes com a parte humana, ótimo. Mas a inovação, que foi um dos... está sempre presente. Basta dizer isto. Nós não conhecemos a palavra impossível. Estavas-me a fazer essa pergunta e foi o que me veio à cabeça automaticamente. Não existe na Trindade o impossível. Há uma coisa curiosa, um episódio que aconteceu há dias na Trindade. Há uma marca americana que nos meteu um desafio. Há uma reunião interna entre as pessoas, não tinham ainda chegado à conclusão que não era possível fazer essa embalagem. Mas eu, curioso como sou, e perguntei à parte comercial, disse, qual é a dificuldade? Olha, temos esta dificuldade, esta e esta e esta. Disse, eu acho que não. Dá-me uma manhã. Lá fiz os meus telefonemas, porque nós, ao dia de hoje, nós Trindade, só para tu perceberes um bocadinho isto, nós temos mais de 1500 corpos de máquinas dentro da empresa. Há algumas que estão encostadas e não trabalham há uma série de tempo. Depois é preciso associar isto. Isto está no relatório, está no sistema informático, da parte da mecânica e por aí fora. E de repente, lá começamos a trabalhar o desafio, a dificuldade. E depois veio um e disse realmente, veio outro realmente. Opa, e neste momento já estamos a desenvolver a peça. Já se fez um pequeno molde, já começamos a pôr as coisas de uma maneira muito mais industriais. E o desafio que acontece é este, é o que nos move. Sabes que a maior preocupação do ser humano é o medo. Sim. É o medo que está. Opa, isso a gente às vezes tem que desengatar. Portanto, eu acho que essa é a minha missão como empresário. E aos dias de hoje que me vou conhecendo mais, porque já tenho mais idade, penso que já tenho mais maturidade, e isto dá-me gozo, que é mexer as peças, e porquê não fazes assim? Olha, e porquê é que não vamos tentar assim? Pá, e a energia começa a fluir e as coisas acontecem. Tornam-se possíveis. Ui, há coisa melhor do que isto. Como é que olhas para o futuro da cartonagem Trindade? Primeiro olho para o futuro do mundo, que me preocupa mais. Eu sou muito preocupado com isso. Embora que ele está salvaguardado, porque a natureza vai acabar por meter tudo no sítio. Isto é a minha opinião. E se eu fizer, eu também posso dizer que se calhar não vou estar tão preocupado com a parte da Trindade. O que eu posso dizer, vou responder aos dias de hoje. A Trindade está a viver momentos bonitos, bons. Porquê? Porque nós acabámos uma série de investimentos enormes. Só para tu teres uma ideia, quando chega o Covid, nós inauguramos uma unidade produtiva e ela nunca mais parou. Nós já há 4 anos fizemos os maiores investimentos, até à data, portanto, fizemos investimentos enormes, sem receio, sem medo, partindo do pressuposto que nós tínhamos a noção, ou eu tinha a noção e o feeling, que aquilo que está a acontecer hoje no mundo ia acontecer. Não especificamente, mas sentia as coisas. Portanto, quem já anda aqui há 44 anos e a maior parte dos meus investimentos, ou dos nossos investimentos, é feeling, é intuição. Isto é um gozo enorme. E o medo também. O medo é bom. Quem é que me tem medo? Até para vir para aqui hoje tenho receios e medo. E se deixa-me lá o que é que eu vou falar, sai-me alguma coisa fora de contexto e amanhã sou apontado. Para dizer o quê? Para dizer que agora o mundo está em rebuliço. E está-me a dar um gozo enorme o 26. Porque eu devia estar nervoso, mas não estou. Eu devia estar confuso, mas não estou. Eu devia estar com muitos medos. Tenho alguns. Até estou com mais receio, se calhar, do 27 que o 26. Por exemplo, mudança de ciclo. O 27. Porque sim, quando as pessoas falam comigo aquilo que eu tento transmitir às pessoas, o Pedro Ventura, neste caso, como ser humano é, qualquer decisão que vais tomar, não o faças até meio de 27. Faz só depois de 27. Mas porquê? É o meu feeling. É a minha intuição. Então, mas porquê? Olha, é aquilo que eu penso, pediste-me a minha opinião, estou-te a passar. Provavelmente só a partir dali de
setembro, vamos ter uma visão já a médio prazo do mundo médio, já haver, e não haver hoje a 3 a 4 meses. Sim. Que é, eu já me habituei a gerir uma empresa há 3 a 4 meses. Mas mesmo assim consigo fazer investimentos enormes, brutais. Mas é mais difícil planear quando a visão é tão curta. Lá está. Se tu tens o conceito de servir, tens que adaptar. Sim. E aqui não há lei nenhuma de dizer, mas nós temos que fazer assim. Eu costumo dizer, hoje na Trindade, e ontem, e amanhã se calhar, entrevistas de emprego, de trabalho, eu digo, a malta tem que ser doida, senão não consegue trabalhar aqui. E a malta fica assim. Já há dias apresentaram-me o João da Logística, que está agora ali há um mês e tal. Eu olhei para ele e fui assim, João, és maluco? E ele assim em pânico, se for, estás na casa certa. É um bocado isto. Porquê? Porque temos que ter um bocado de uma base de loucura. Nós temos que ter uma base de loucura para levar isto. Para aguentar. Para nos aguentarmos a nós todos e tudo aquilo que está à nossa volta. Porque eu sou uma pessoa muito sensível nesse aspecto portanto, estou sempre atento a pequenas e grandes coisas. Mas não é por isso que deixo de fazer as coisas. Bem pelo contrário, se calhar às vezes até faço muito mais pressa e a correr, sempre a correr. Portanto, não há volta a dar. Portanto, vai ser um futuro a correr. Sempre. Isso é seguramente. Até que não consiga, não é? Já estamos habituados e não sabemos estar de outra maneira. E quando as coisas estão um bocadinho mornas e há uma inquietude, nós começamos assim a levantar da cadeira, sabes, assim, não me estou a sentir bem. Sim, estranha-se. Temos que fazer qualquer coisa, seguramente a Trindade neste caso vai estar a par e vai acompanhar, como sempre fez, sempre uma base de humildade, flexibilidade e servir. A palavra servir calha e cabe em tudo, em todo espaço. E às vezes há uma confusão no meio disto tudo, que é as pessoas não perceberem o que é que isso significa. Sim, confundem muito, têm medo de servir, têm medo de servir. E às vezes também, como é que eu vou explicar? Às vezes também não temos, como é que é dizer, não fazemos a melhor leitura, ou não temos quem nos faça essa leitura para nós, que às vezes as pessoas que têm essa obrigação deviam fazer de uma forma mais transparente, se soubessem também. Sim. Para perceber o que é que nós estamos todos aqui a fazer. Se pudesses deixar estes sapatos à porta do futuro, que legado é que gostavas que eles deixassem? Muito simples. Seja o emprego, a indústria, seja o que vais fazer no futuro, estou a falar para as pessoas que vêm, façam-no com alma, com coração, com humildade, com espírito de guerreiro, com quem gosta de fazer meias maratonas e maratonas. Aprendam a fazer meias maratonas e maratonas. A evolução do mundo vai se adaptar a isso e com isso vamos ter um futuro muito mais brilhante. Brilhante. Julgo eu. Obrigada. Obrigado, eu. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.